Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Desde já estudaremos a lição de número 1, o tema A Pessoa do Espírito Santo. Então, vamos estudar a pessoa e redescobrir os segredos que envolvem esta pessoa tão amiga e tão amável, que é o Espírito de Deus, que faz de tudo para estar conosco e quer ficar para sempre. Amém? Então, antes de nós entrarmos nestes assuntos da divindade, personalidade do Espírito Santo, nós temos que entender as diferenças que aparecem na Bíblia, a palavra Espírito. Então, com frequência nós vamos ver que há uma variantes da palavra no Antigo Testamento, Ruach, e a palavra pneuma no Novo Testamento, que se refere a espírito, ok? Então, é muito importante nós estudar este assunto porque estamos entrando em um novo trimestre e precisamos nós entendermos a variação nas interpretações com seus vários significados. Então, precisamos entender o contexto da palavra Espírito, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E assim vamos estudar profundamente as raízes hebraica e grega, que é importante reconhecer para o nosso redescobrimento teológico. Por exemplo, qual tipo de espírito que a Bíblia está se referindo naquele texto? É importante nós saber o que é uma natureza espiritual. Quando se trata de todos os espíritos. Então, a natureza espiritual está se referindo a todo, engloba todos os tipos de espírito. Deus é espírito, os anjos são espírito. Então, o espírito humano é espírito, o Espírito Santo é espírito, os anjos caídos são espírito. Então, diferente da natureza física, que é estudada apenas com os olhos, com aquilo que se vê. Então, nós podemos observar que é diferente o mundo físico do mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual precisa ser descoberto, achado, porque é muito desconhecido pelo homem da atualidade. Porque só Deus revela o que está oculto e o que está escondido. Nós estamos estudando a personalidade do Espírito Santo. E a palavra que aparece no texto grego é pneuma, que significa espírito, alto, sopro. Então, veja que nós estamos estudando Deus. E a Bíblia diz que Deus é espírito. João 4:24. Então, o texto de João 4:24 se refere exatamente à natureza espiritual de Deus, porque Deus é espírito. Não está dizendo que aqui é o Espírito Santo, mas é a natureza espiritual de Deus, como é o Pai, como é o Filho e como é o Espírito Santo. Tem uma única natureza que é espiritual. Então as bênçãos são de natureza espirituais, ou também as maldições são também de natureza espirituais. Os anjos são de natureza espiritual. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Que ele faz dos seus anjos espíritos, pneuma, que é a natureza. Veja que a palavra pneuma nesse contexto se refere a anjos e não ao Espírito Santo. Então, veja, eu tenho a palavra pneuma, que pode se referir a anjos, a Deus, porque Deus é espírito, os anjos são espírito, o espírito humano é espírito. Colocamos a palavra humano para diferenciar entre os outros, para não haver confusão, porque pneuma refere à natureza espiritual, ok? Veja que aqui eu também tenho o Espírito Santo. E também pode se referir
ao espírito imundo, o espírito mau, espírito maligno, região celeste, região espiritual, ok? Veja que no contexto nós temos que identificar a cada espírito, e não é fácil, porque às vezes a gente vê assim, é só olhar se está maiúsculo ou minúsculo. Nem sempre é assim. Nem sempre o tradutor, ele conhece dentro do texto a que espírito se refere. E ele deixa muitas das vezes lá o espírito com E minúsculo. E quem é aquele espírito? Ele não sabe, e ele deixou com E minúsculo. Então não é questão de ser minúsculo ou maiúsculo. Isto aí são colocados pelos tradutores. Mas nós devemos conhecer a palavra de Deus e interpretar segundo Deus. Então veja, Mateus capítulo 8, versículo 16. Expulsou deles os espíritos, isto é, pneuma. Então a palavra que diz aqui em Mateus capítulo 8, versículo 16, como eu sei que esses espíritos são maus? Por causa do contexto. Expulsou deles os espíritos, que é a palavra pneuma que aparece. Então, nesse contexto, está falando de demônios, que também são pneuma. Mas não estamos aqui para falar de anjos, de demônios, não. Estamos aqui para ensinar a doutrina pneumatológica. Veja que, estudando a palavra pneuma, para não haver confusão, por isso que estamos fazendo a introdução da aula e mostrando vários significados de acordo com o contexto. E devemos aplicar a cada espírito de acordo com o que a Bíblia se refere. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 11, que diz que Jesus, pelo Espírito, foi ao deserto. Que espírito é esse? Que pneuma é este? Nós reconhecemos que trata do Espírito Santo. Por quê? Por causa do contexto bíblico. Então, precisamos nós reconhecer o que é natureza espiritual, certo? E o que é natureza física. De acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a nossa alma é de natureza espiritual. A nossa alma, embora não seja o espírito humano, mas ela tem a mesma natureza do espírito humano. Ela é de natureza espiritual. Já as coisas físicas, as coisas mais minúsculas, que o olho não consegue enxergar, não é espiritual, porque é físico. Pode ser codificado, pode ser mudado, pode ser medido, pode ser reconhecido pela física. Então, tudo isto é de natureza material e física, contrapondo a natureza espiritual. Então, veja que, pelo destino da alma, biblicamente, que a gente diz céu ou inferno, aqui já demonstra que a natureza da alma é espiritual, pelo seu contexto. Então, quando a Bíblia faz referência à alma como espírito, por quê? Porque ela tem a natureza do espírito humano. Por isso que a Bíblia faz referência à alma como um espírito, mas que não é o espírito humano, são distintos entre si, mas sendo da mesma natureza. Assim também é a alma e o espírito da mesma natureza. Pneuma é usado para representar a natureza de Deus, dos anjos, do espírito humano e de outros. Então, quando nós estamos falando de espírito humano, sempre colocamos um E e um H, para diferenciar entre as variantes de espíritos que existem na Bíblia. A própria Bíblia coloca, por exemplo, o Espírito Santo, como de Deus, como do Senhor, para diferenciar. Mas nem sempre acontece isto. Às vezes a palavra Espírito vem sozinho. É aqui que está. E muitos vão pelo o que está no E maiúsculo ou no E minúsculo. E nós não podemos ir por estes arranjos teológicos. Nós temos que conhecer o contexto e saber que Espírito é aquele. Então, veja que está escrito,
1 Tessalonicenses 5:23. Todo o vosso espírito, pneuma. Aqui nós temos que identificar a que espírito se refere. Mais uma vez, a natureza é espiritual. E dentro dessa natureza espiritual, nós achamos a natureza do espírito humano, do espírito dos anjos, do espírito de Deus, do espírito imundo. Então, biblicamente, nós temos que reconhecer o seu contexto. Lucas 7:21, que fala dos espíritos maus, que é ruach, no Novo Testamento, que é a mesma palavra usada para Deus, para anjos, para espírito humano. Então, por exemplo, numa frase, quando a gente diz, o Espírito te acompanha, a gente está querendo dizer o quê? As pessoas dizem, não, pensa logo no espírito do mal, pensa logo que é um espírito maligno, mas o contexto tem que ser assimilado. Quando a gente diz, o Espírito te acompanha, nós temos que assimilar o contexto. Que espírito é este? Se é um demônio, se é o Espírito Santo, se é Deus. Então veja lá em Lucas, capítulo 4, versículo 33. Um homem tinha um espírito, pneuma, de um demônio. Aqui já diz direto, um pneuma de um demônio. Mas nem sempre acompanha, nem sempre está bem claro assim. Nós temos que olhar atentamente a Bíblia. Lucas 9:39 diz, um espírito, aí depois, até espumar. Aqui é pneuma também no grego. Então o contexto mostra que trata de um espírito mau. Então nós estamos estudando aqui para evitar confusão na hora da explicação da palavra pneuma, que muitos teólogos misturam tudo e não sabem identificar. Eles não usam o contexto, eles fazem uma mistura. Ele procura lá no seu dicionário, coloca lá a palavra pneuma, aparece tantos pneuma, mas não sabe identificar e procura aleatoriamente qualquer um. E não é assim. Eles fazem busca até na concordância para ver o pneuma. Digita lá a palavra espírito e acha que qualquer um que aparecer lá já vai funcionar, porque tudo é pneuma. Mas quem é quem na verdade? Quem é o pneuma do Pai? Quem é o pneuma imundo? Quem é o pneuma humano? Então não se pode pegar o verso aleatoriamente. Nós temos que usar os significados de cada pneuma. Há várias formas de pneuma. Até o Espírito Santo está sendo usado na Bíblia como pneuma. E ruach no hebraico, pneuma no grego. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 3. O meu espírito, ruach, só aparece a palavra espírito. O meu espírito. Então, é o texto e o contexto que nós entendemos que se trata do Espírito Santo. Glória a Deus. Então as pessoas, só vai por algumas pessoas dizer, não, eu sei que é o Espírito Santo porque está com E minúsculo. Porque o tradutor diferenciou entre Espírito Santo e não Espírito Santo. Porque foi colocado pelo tradutor. Mas muitas das vezes, fala do Espírito Santo com E minúsculo. Nas traduções da Bíblia. E agora? Que pneuma é aquela? Ou aquele com E minúsculo? Então, por que o tradutor não identificou quando está se referindo ao Espírito Santo? Então, tenhamos cuidado. Por isso que é preciso nós estudarmos, sentarmos, procurarmos base, procurarmos versículos, procurarmos exatamente a palavra de Deus e não estas regras de maiúsculos e minúsculos que não nos ajuda em nada. Então veja, o contexto é quem vai falar. Por isso que é importante o contexto, irmãos. O contexto, por exemplo, de Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito, pneuma, ao deserto. Aqui a gente pergunta, que Espírito é este que Jesus foi até o deserto? Letra A,
anjo. Letra B, espírito humano. Letra C, Espírito Santo. Então, o contexto imediato me ensina que a palavra pneuma, em Mateus 4:1, é o Espírito Santo. Letra C. Então, nós não podemos confundir os pneumas. Temos que identificar cada um no seu contexto. Ok? Porque a palavra é a mesma. Pneuma para anjo, pneuma para espírito humano, pneuma para demônio, pneuma para Espírito Santo. Então, quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 1, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do pneuma, do Espírito Santo, e profetizou. A Bíblia, ela algumas vezes já nos ensina diretamente quem é o pneuma. O Espírito Santo. Ruach, santo. Pneuma, santo. Amém? E profetizou. Isaías 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito de Javé? Aqui é o Ruach. Temos que identificar a personalidade do Espírito Santo, sua obra na criação. Precisamos entender o Espírito Santo, o termo dentro da Trindade. O Espírito em Deus. Amém? Esta é a nossa lição de número 1, parte 2, mas temos uma lição preciosa no nosso Zap. Você entra em contato conosco, já está gravada, nós vamos enviar para você em forma de link. Não é grupo. Eu envio para o seu Zap e você assiste no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Da mesma forma como você assiste no YouTube. Então, entre em contato conosco. Debaixo deste vídeo nós temos um comentário que eu coloquei, o primeiro. Então tem lá o nosso Zap, certo? Tem lá uma mensagem, você lê e entra em contato conosco, ok? O nosso DDD é 85. O nosso Zap, 991 28 12 e 60. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, sua personalidade e sua divindade. Nós temos uma aula sobre o envio do Espírito Santo. Por 3 vezes, na tipologia de Gênesis capítulo 8, de Gênesis capítulo 1, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é enviado sobre a terra, sobre o homem, sobre a nação, quando ele volta para o Pai. Porque o Espírito Santo, ele foi como pombinha, quando Noé enviou e ela voltou, porque as águas ainda estavam cheias. E a Bíblia diz que depois de 7 dias foi enviado novamente. E depois de outros 7 dias, vem para a aula extra. Nós estamos ensinando com todos os desenhos disponíveis e mostrando exatamente a sua permanência hoje na Igreja de Cristo. Tudo de uma forma simples e verdadeira. Deus abençoe e Deus te ajude. Amém.